Boa noite! Nesse momento, 20 horas em ponto. Seja bem-vinda, Clara! Hoje, na nossa live, para nós falarmos a importância da autoconfiança. Jenny, seja muito bem-vinda, Jenny, linda, maravilhosa. Amo vocês! Pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda pro grupo das amigas, convida as amigas, porque hoje a gente vai falar da importância da autoconfiança na vida das mulheres. E eu vou trazer aqui prova viva, porque eu sou aquela que mata a cobra, mostra o pau e a cobra junto. Vai chamando a Aline, seja muito bem-vinda, minha querida. Já pegaram a aguinha de vocês, o chá, Chacapsi, conhecimento, habilidade e atitude. É tudo que uma mulher que tem autoconfiança precisa. Conhecimento, habilidade e atitude para seguir vencendo, de cabeça erguida para a coroa não cair. Já balançou aí, Carol? Seja bem-vinda! Vamos fazer um alongamento? Já se estica aí, ó. Tira essa tensão do dia, né? Ó. Balança o ombrinho pro problema, ó. Bia, seja bem-vinda, minha querida. Ó, vamos fazer exercício? Balança o ombrinho pra quem não gosta de você, os problemas, ó. Seja muito bem-vinda, minhas queridas. Nesse momento tão importante, maravilhoso. Gente, eu tô linda demais. Eu tô ficando até desumilde. Cada dia eu me sinto mais linda. Meu Deus do céu. E você, coloca aqui pra mim. Você também se sente uma mulher linda, maravilhosa, empoderada? Coloca aqui, eu me sinto, Adri. Eu me sinto, Adri. Ou eu não me sinto ainda. Manu linda, seja bem-vinda. Pega a aguinha, um gole na água. Beba água, beba água. Deu vontade de reclamar, beba água. Deu vontade de falar besteira, beba água. Que lindo, Clara. Clara se sente uma mulher poderosa, é isso. Nós somos poderosas. E eu vou falar aqui rapidinho, porque nós não podemos perder tempo. Vou falar aqui, ó, a importância da autoestima na vida da mulher. Maria Celeste, seja bem-vinda, minha querida. Não esqueça, tudo que a G precisava agora. Andréia, linda, maravilhosa, seja bem-vinda, minha querida. Energia boa, aqui nós temos. Poli, seja bem-vinda, minha querida. Chama as amigas e nós vamos falar aqui, ó, rápido, a importância da autoconfiança na vida da mulher. Tô aqui com a minha cola, tá bom? Gente, eu tô linda, né? Olha, não, eu tô me sentindo desumilde. Delícia, adoro. Por que a autoconfiança é importante na vida da mulher? Uma mulher que não tem autoconfiança, ela fica meio solta, encolhidinha. Inclusive, na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre posturas, comportamento que contribui para você ter autoconfiança. Mas nesse momento, fica aí, oi, Manu linda. Já você entra. A Manu linda vai entrar aqui ao vivo, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu vou falar de autoconfiança. E Manuela Fleck é uma mulher que tem história para contar. Eu olhando se meu dente tá pintado de batom. 6 motivos para você ter autoconfiança na sua vida, trabalhar essa autoconfiança. O primeiro motivo para trabalhar o pilar da autoconfiança: fortalece a sua identidade. Uma mulher sem autoconfiança, ela não sabe nem quem ela é. Tudo que ela sabe é baseado no que alguém disse para ela. E isso é perigoso. Então, porque eu, por exemplo, tá? Eu gosto de falar muito de mim. Tudo que eu sabia sobre mim é que eu era fraca, chorona, que eu não dava conta, porque era baseado no olhar do outro. E eu acreditava que essa era a minha identidade. Então, quando surgiu uma oportunidade, eu falava, eu não consigo, eu tenho medo, porque eu sabia de mim sobre o outro. Mas quando você vai trabalhando o pilar da autoconfiança, você fortalece a sua identidade. Quem você é?
Você precisa saber quem você é, quais são as suas forças e também quais são as suas fraquezas. Eu sei quais são as minhas fraquezas. O que é que me tira do eixo? E não é dançando não, é dançando assim. Nós precisamos saber. Primeiro pilar, tá? Segundo pilar que a mulher, segundo motivo para trabalhar a autoconfiança, melhora o relacionamento. Uma mulher que não confia em si, coitado do marido, do namorado ou da namorada, ela dá um jeito de rastrear o coitado do homem, ela não confia, ela é insegura, ela tem crises e crises de ciúmes, isso deixa o ambiente, o relacionamento chato, desgastado, insuportável de conviver. Uma mulher que confia em si mesma, ela se garante. E se ela entende, se não ficar é porque não merecia ela. Então, uma mulher que não tem autoconfiança, ela fica o tempo todo pegando a energia dela, ao invés dela estar trabalhando para ela melhorar, ganhar mais dinheiro, evoluir na vida, ela tá como? Fuçando, rastreando o marido, querendo saber onde ele tá, namorado, e fica, ó, chata. Uma mulher sem autoconfiança é enjoada. A pessoa não aguenta. Ai, Dri, mas e se ele ou ela de fato não prestar? A pergunta a se fazer: o que te mantém do lado de alguém que te gera desconfiança? Felipe, seja bem-vindo. Cíntia, linda, maravilhosa. Nájila, seja bem-vinda. Terceiro, vamos primeiro, identidade. Mulher que tem autoconfiança, ela tem identidade e ela é boa nas relações dela, porque ela confia no taco dela, ela sabe quem ela é. Terceiro motivo para trabalhar a autoconfiança, ela tem autonomia. Ela sente capaz de tomar decisões importantes. Se o outro chegar para ajudar, ok, seja bem-vindo. Mas se não vier ninguém, ainda que ela sinta o medo, porque o medo é uma emoção normal, todos nós sentimos, mas ela tem autonomia para enfrentar, porque ela confia em si mesma. Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô falando aqui na velocidade 2 porque nós temos surpresa hoje à noite. Tá fazendo sentido para vocês? Fala para mim enquanto eu bebo um gole de água. Cláudia, seja bem-vinda, minha querida. Tá fazendo sentido? Coloca aqui, eu quero ver vocês participando. Manda coração, manda foguinho pra Psi, Adri. Tá fazendo sentido? Respondam pra mim. Clara linda, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido, Adri. Quarto motivo para a mulher trabalhar o pilar da autoconfiança. Impulsiona a vida profissional. Uma mulher que tem autoconfiança em si, ela é atenta às oportunidades profissionais que a vida traz para ela. Apesar, mais uma vez, do medo, ela está disposta a se posicionar no mercado de trabalho, profissionalmente. Ela acredita que ela é capaz, ela aproveita as oportunidades que a vida traz. Então, quando a vida traz, ou o universo, como fizer sentido para você, ela agarra. E ela não fica pegando a oportunidade que não faz sentido para ela. Porque a autoconfiança da mulher, ela entende, isso é para mim, isso não é. Isso não está alinhada com o meu propósito. Ela não é desesperada. A mulher que não tem autoconfiança, ela é desesperada. Então, ela sai aceitando tudo, em relação, profissionalmente. Tudo para ela tá bom, porque ela não confia. Mas a mulher que tem autoconfiança, ela olha, isso não é para mim. Eu acredito que eu sou capaz de um cargo melhor, de um relacionamento melhor, de uma vida melhor. Ela confia em si, por quê? Porque ela conhece o recurso dela, a trajetória de vida dela. M. Concato, seja bem-vindo. Quinto motivo para trabalhar o pilar da autoconfiança. Promove bem-estar emocional. Então, a mulher que tem autoconfiança, ela é mais equilibrada. Ela não é aquilo que a gente já falou, vem trabalhando as outras questões e, inclusive, ela é mais... É gostoso estar perto de uma mulher que tem autoconfiança. Ela não precisa, sabe, tá
tentando se provar o tempo todo. Ela não tem essa necessidade de ficar tentando convencer o outro de que ela tá certa na relação. Ela sabe quem ela é. E a pessoa que sabe quem ela é, ela não precisa ficar ali esfregando na cara do outro o que ela faz. Porque ela entende que faz parte dos princípios, o valor dela é genuíno. Não é em troca. Ela sabe por que ela tá fazendo, é algo lá de dentro, do fundo. E o sexto motivo e o último, pra gente entrar pra surpresa, porque à noite hoje é só uma criança, dá voz e poder de ação. A mulher que tem autoconfiança, ela tem poder de ação, ela confia no que ela fala. Então ela é posturada, ela é alinhada, não é rígida, não é aquela coisa, sabe, seca. Porque eu já falei pra vocês sobre rigidez, deixa eu mostrar aqui pra você. Tô caçando aqui uma caneta, porque eu já quebrei todas, né? Uma mulher sem autoconfiança, ela é rígida, que nessa canetinha aqui. Ela é inflexível, ela tem aquela postura assim, que você olha, parece autoconfiança, mas não. Aquilo é rigidez, é insegurança. Toda pessoa que é muito rígida, na verdade, ela é insegura. Então, ela precisa fazer aquela banca para amedrontar o outro. Na verdade, é só uma armadura. Mas o que a vida faz com pessoas muito rígidas, ó? Ela não se dobra. O que acontece, ó? Quebra. A vida quebra. Mulheres rígidas. A mulher autoconfiante, ela é isso aqui, ó. Ela consegue ser mais maleável, com sabedoria. Ela não é passiva, mas também não é agressiva. Ela é assertiva, no ponto. De vez em quando a gente põe as unhas pra fora, mas com inteligência. E para mostrar para vocês, como eu disse, eu tô aqui para falar sobre autoconfiança. Uma mulher que eu acompanhei de perto e eu fico assim, ó. É referência, ela me inspira e eu tenho certeza que ela tem muito para inspirar aqui para vocês, para mostrar para vocês como prova viva a importância da mulher ter autoconfiança, o quanto que isso muda na vida da mulher, muda em todas as áreas, muda, faz todo sentido. E eu falo sempre de mim, mas eu quero convidar aqui a Manu Flecker, designer. Vou mandar aqui a solicitação para Manu. Vamos ver aqui como que eu faço. Calma aí. Aí. Que lindo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho, foguinho, foguinho subindo. Ai, adoro foguinho, que delícia. Meu Deus. Ai, que linda, meu Deus. Olha, o coração tá aqui. Ai, que linda, Manu, linda. Ai, que emoção. Gente, essa é a Manu. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, falar um pouquinho dela. Nós temos aqui 40 minutos para Manu contar como começou a trajetória e como que ela está nesse momento baseado em autoconfiança. Mas antes, fala para nós, quem é você, além de linda, assim, me deixar assim, apaixonada. Apresente-se. Bom, pessoal, boa noite para todos que estão assistindo. Meu nome é Manuela, eu tenho 26 anos, eu sou da região sul do país, né, na Serra Gaúcha, então tá meio friozinho, tô bem agasalhada aqui. Eu sou uma mulher divertida, né, muito divertida, muito família, uma mulher espontânea. Na minha profissão, eu exerço um pouco de tudo isso também. Eu sou uma pessoa muito de iluminar caminhos, a Adri sempre me fala isso, e a minha profissão, ela grita, vamos dizer assim, esse chamado, né? Eu trabalho como professora, instrutora de treinamento numa empresa que eu sempre quis trabalhar desde os meus 19 anos, né? Então, toda essa minha trajetória, né, de ter essa autoconfiança me trouxe até aqui. E eu acho que é um pouquinho disso que eu vou dividir aqui com vocês hoje. Eu acho que não tem receita de bolo, porque cada uma de nós tem uma história diferente, traumas diferentes, né? A gente tem que lidar com tudo para poder chegar nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. Eu acho que é um pouquinho isso. Manu,
seja muito bem-vindo. Eu estou muito Obrigada. feliz de ter você aqui comigo, muito feliz mesmo. Meu coração tá até, ó, meio acelerado, mas é de alegria. E eu quero abrir aqui esse espaço para todas as mulheres falarem um pouquinho da trajetória, trazerem e serem referência para outras mulheres, né? O quanto que a gente pode transbordar, né? Porque transbordar é além da borda, né? É sobre isso. Então, fique à vontade para transbordar, contar um pouquinho da sua trajetória. Você disse que desde os 19 anos sonhava em estar vivendo o que você está vivendo hoje. Mas sempre foi assim, caiu do céu as coisas, foi uma mulher, você é uma mulher que nasceu com sorte, que foi mais abençoada do que todas as outras. Conta para nós um pouquinho como que foi essa trajetória. Vamos lá. Hoje eu sou formada, né, em design de interiores, então desde pequena eu sempre quis trabalhar com decoração, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, graças à minha mãe, né? Minha mãe sempre comprava revistas de decoração para acompanhar a tendência, né? E eu sempre olhava muito junto com ela, e também as revistas de catálogo para comprar enxoval. E eu fingia que fazia da minha casa, né? E hoje tenho a minha casa, tenho o meu lar também. Então acho que desde criança, vamos dizer assim, eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa, eu sempre idealizei a minha vida desde pequena, né? E nada assim imposto, por exemplo, não, você vai seguir essa profissão, você tem que decidir isso até os seus 15 anos de idade, não. Acho que foi tudo muito tranquilo nesse sentido. Eu sabia que eu tinha que ter um objetivo e eu fui indo atrás dele. Quando eu iniciei a minha graduação, eu fiz um curso, né, de modelagem 3D e também de modelagem para ambiente, né, para poder representar o ambiente, colocar espelho na parede, fazer todo o projeto. E essa empresa de software é aqui da minha região, né, é a Promove. Hoje eles são líderes, né, no mercado em relação, né, a software de modelagem para ambientes, principalmente aqui no Brasil, voltado 100% à marcenaria, né? Não é para a parte de arquitetura 100%, é mais marcenaria. E quando eu fiz o curso, entrei lá naquela empresa, eu sabia que eu queria estar lá em algum momento na minha vida. Então eu tinha lá os meus objetivos, né? Trabalhar na Promove. Eu estou até emocionada falando disso. Enfim, a vida profissional foi acontecendo, né? Fui trabalhando com o que dava, onde me aceitavam, né? Trabalhei de vendedora. Eu odiava, gente, eu odiava trabalhar de vendedora, porque uma coisa que eu tenho muito em mim, e isso atrapalha muito na venda, né? Eu não consigo vender um produto que eu não acredito. Então, se eu sei que é um produto de má qualidade, ou que eu não entendo da parte técnica, eu não vou conseguir vender. E isso me atrapalhava 100%, né? Então, eu não conseguia articular toda a minha venda nesse sentido, porque eu não tinha domínio do produto. E eu odiava isso, né? E sempre produtos novos e eu não entendendo nada, né? Então, quando eu comecei a trabalhar de vendedora, foi bem nessa questão, assim. Mas foi muito bom pelo contato com o público, por visualizar a vida do outro lado, né? De quem está atendendo. Então, foi muito bom para isso. Depois eu trabalhei com escritório, fiz estágio, foi uma experiência incrível. Eu acho que essa experiência, assim, dividiu o caminho que eu ia seguir depois, o que eu queria fazer para minha vida. E trabalhei, então, numa empresa de móveis corporativos logo depois, que foi a empresa que eu fiquei bastante tempo, e cresci muito, muito lá dentro, né? Então, eu entrei como projetista de ambientes corporativos e depois eu fui escolhida, né, e convidada para fazer parte do time de marketing na parte de treinamento para as lojas, para ensinar outras projetistas a fazer o que eu fazia, entender produto, para vender lá na ponta, né? Então, eu estava auxiliando vendedores, né, como a minha trajetória inicial, para poder ter domínio e ter segurança de venda. Então, foi muito assim de olhar lá para trás e saber que eu estou auxiliando pessoas, né? E isso é muito bom, muito bom. Eu sempre me dediquei, eu acho que eu nunca parei no tempo. Eu sempre estive muito atualizada, sempre indo para frente. Eu estou fazendo minha segunda pós-graduação, minha segunda especialização. Então, eu não paro. Eu acho que a gente tem que ter fome de conhecimento, sede de conhecimento sempre.
Porque o que que acontece? As oportunidades, elas não passam nas nossas vidas duas vezes, né? Meu pai sempre me fala, cavalo encilhado não passa duas vezes. E quando o cavalo passou encilhado na minha frente, eu não tive dúvida nenhuma. Eu estava pronta e eu fui com tudo. Com medo, mas olha, me borrando de medo. Acho que o medo, ele faz parte do processo, a gente só não pode deixar ele tomar conta e nos proibir de viver o extraordinário, né? Então, é, foi muito, foi muito bacana, porque quando eu tive a proposta dessa empresa, eu pensei o seguinte, né? Já que eu não estou conseguindo crescer o quanto eu quero aqui, talvez lá fora tenha um local que me queira, né? E eu acho que quando a gente chega nesse tipo de pensamento, é porque não é mais a empresa que te escolhe. Você que escolhe a empresa que você quer. Então, você vira o jogo. Você vira o jogo. E eu senti que eu já estava neste nível de poder escolher o local que eu queria trabalhar e onde realmente me identificava. E hoje eu tenho o prazer que pouquíssimas pessoas têm, que é de trabalhar com o que eu realmente amo. Assim, eu amo o que eu faço. E além de trabalhar com o que eu gosto, trabalho com pessoas extraordinárias, pessoas que me inspiram, que me motivam, que antes na outra experiência era totalmente diferente, totalmente diferente. Eu ia lá com a minha velhinha para tentar acender a de todos, né, Adri? Mas vinha alguém com um balde de água para pagar a minha, porque não deixava eu acender as luzes das outras pessoas, né? Porque eu sou muito coração, eu gosto de ajudar, eu gosto de auxiliar, de ver o todo crescendo. E eu recebia sempre um banho, né, de água fria nesse sentido, mas tá tudo certo. Eu ia lá, acendia de novo minha velhinha e persistência. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque o outro não quer que eu seja, né? E não é que seja algo negativo, eu não sou, vamos dizer assim, claro, eu percebo as atitudes ruins que eu também tenho, né? Acho que todos nós erramos e temos defeitos, mas eu percebo sempre, continuamente, o que eu posso melhorar, o quanto está afetando o outro também, e eu me adapto. Eu acho que é ser que nem o que a Adri falou, maleável, né? Porque o outro faz isso comigo, eu, então tá, tenta, vai, que eu aprendo com o tanto que tá me torcendo, né? Então, acho que é muito isso, da gente aprender com essas torcidas que as pessoas dão na gente, tentando transformar a gente em outra coisa. E a prova disso também, do quanto eu sou muito adaptável, meu antigo gestor, ele tinha todos os seus defeitos, enfim, em relação à gestão, mas ele era uma pessoa muito boa e ele dava alguns feedbacks, assim, maravilhosos. E uma vez ele me falou que eu sou um camaleão, que se ele pudesse me definir, né, como um animal, eu seria, né, um camaleão, porque independente do local que ele me colocasse ou da situação, ele sabia que eu ia me adaptar e ia dar 100% certo. E isso para mim assim foi maravilhoso. Eu acho que quando eu pensei também em trocar de emprego, eu lembrei disso que ele falou. Vai dar tudo certo, tu é camaleão. Nesse novo local, tu vai se adaptar, as coisas vão acontecer, vão fluir, não precisa ter medo, né? Eu lembro até que quando eu recebi o ok da empresa, eu estava na outra empresa, né, trabalhando normal, recebi a ligação, queremos você, e eu tive que me tranquilizar um pouco, né? Fui direto pro banheiro chorar de felicidade. Eu nunca chorei tanto numa empresa de felicidade na minha vida, né? Eu chorava muito naquele banheiro por tristeza, né? Por assédio moral, por coisas que eu vivia passando lá. E foi a primeira vez que eu chorei de felicidade. Eu lembro até hoje a sensação, assim. E é muito gostoso poder, sabe, lembrar disso. E saber que eu vivo hoje dentro da empresa que eu queria desde os 19 anos, né? Trajetória bem complicada, mas é um time maravilhoso, vem sempre me proporcionando desafios. Até passei por um treinamento de liderança semana passada e percebi também que é um objetivo profissional que eu tenho e eu não tive medo de dividir com o grupo. Foi até engraçado, porque a nossa instrutora ali de treinamento, a Rúbia, ela perguntou quem que quer realmente seguir, né? Alguém aqui já tem um foco para isso? E eu falei, eu tenho.
E as pessoas ali, talvez um pouquinho retraídas, nossa, será que é muito, né? Eu falar que eu quero ser gestora. Gente, tá tudo bem, eu tenho só 26 anos. Se eu chegar nisso com uns 40, 50, enfim, é o meu objetivo, né? Demorando ou não, é o meu objetivo. E tá tudo bem a gente dividir isso com as outras pessoas, né? Eu acho que tem objetivos que podem ser divididos em locais também específicos, né? Mas algumas coisas da vida a gente pode deixar pra gente. Mas ali eu senti essa questão da autoconfiança que a Adri fala muito pra mim, né? É, eu quero isso, então tudo bem, eu vou expor, eu não tenho medo, né? Por mais que falem, eu tô sendo eu, e é realmente isso. E até eu tô vendo aqui de algumas pessoas falando bastante de Deus, né? Aqui nos comentários. Fico emocionada. Eu me emociono muito fácil, tá? Isso é muito meu e eu nem controlo mais, eu só deixo ir, né? O ano que tudo isso aconteceu, dessa transição de carreira que eu tive, foi o ano que eu mais estive próxima de Deus. Se vocês estão orando e pedindo, continuem. Continuem, porque eu orei e eu pedi muito. Eu também eu também fiz, porque não adianta a gente ficar sentado, né? Eu pedi a oportunidade, eu pedi força também para ir atrás, para persistir. E a oportunidade apareceu e eu estava pronta, de todas as formas que eu poderia estar, né? Então, antes mesmo de vocês pedirem para Deus abençoar vocês com algo, peçam para Ele deixar vocês prontos para isso. Porque de nada adianta o cavalo encilhado passar, né? E vocês não estarem prontos para isso. Então, pensem sim, orem pelo objetivo, mas orem para estarem prontos também para isso. Porque senão a oportunidade passa e nem Ele vai conseguir nos auxiliar nisso. Nossa, que lindo, Manu. Você falando, inclusive, disso, eu me lembrei aqui do rei Davi, né? Ele foi separado como rei, mas antes dele sentar no trono, ele cuidava de ovelhas, ele lutava com leões, com os ursos, ele tocava flauta, então ele estava no palácio, tocava flauta de dia, à noite voltava lá para casinha, pro lugar dele, para a vida comum dele. E foram anos nessa trajetória, mas ele foi trabalhando isso dentro dele porque ele sabia que ia chegar o tempo dele vencer o gigante Golias. E cada um de nós temos o nosso gigante. E a Manu falou umas palavras aqui que me chamou a atenção, que ela começou com um sonho, os objetivos alinhado, ressignificou as oportunidades. Eu não curto muito trabalhar com vendas no escritório, mas eu vou entender que essa é uma estrada que eu preciso passar para chegar lá onde eu quero. A autoconfiança faz esse alinhamento com nós, faz você ressignificar as oportunidades e enxergar isso como oportunidade. Mas a Manu tem a trajetória, o Beto. Parabéns, Beto, aí pela sua conquista, pela sua vitória. Teve um fato que aconteceu na sua vida, né, acompanhando sua trajetória, que foi a questão da CNH. E hoje, né, a moça estava fazendo meu cabelo, que fez minha sobrancelha, fui fazer minha sobrancelha para estar aqui com vocês, tá? E ela falou dessa dificuldade, que ela tem a vontade de tirar, só que quanto que ela sente que ela está perdendo as oportunidades por não ter a CNH. Então, compartilha aqui, Manu, porque é um desejo de muitas mulheres, mas também é um medo de muitas mulheres. Foi fácil? Como que foi isso? Conta para nós, o que você precisou fazer para, com 26 anos, estar vivendo algumas coisas das que você já alinhou na sua lista de sonhos. Fala um pouquinho sobre CNH. Meu Deus. Ai, é difícil porque foi bem traumático todo o processo. Gente, eu reprovei várias vezes, tá? Antes de passar, então foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu sentia muito esse conflito do eu querer e eu travar, e eu tenho que destravar de algum jeito. Então era muito conflitante. E eu saía totalmente desmotivada de continuar. E quando a gente reprova, a gente desmotiva 100%. Então, vamos lá. Eu já tinha carteira de moto, e quando eu passei na de moto, foi já de primeira. E a moto ela é diferente porque todo o percurso, né, é um percurso fechado, você não tem acesso à rua, é totalmente diferente. Tanto que, como eu não tinha a CNH de carro, né,
eu precisei fazer porque eu andava com a moto e eu não me sentia segura, né? Eu sentia que qualquer caminhão ia passar em cima de mim e eu ia morrer, né? Tanto que eu saía de casa em horários que não tinha ninguém na rua. Ninguém. Gente, aqui no inverno, tá? Às 5, 6 horas da manhã, tá fazendo 2 graus. Eu saía a essa hora para ir para casa da minha mãe para poder almoçar com eles no domingo. Para vocês terem noção do medo que eu tinha, né, de morrer por conta da moto. Então eu saía muito cedo para poder ir tranquilinha ali na minha motinha, né? Eu tinha uma vizinha preta. Eu ia lá tranquilinha na minha motinha, não tinha ninguém na rua, chegava inteira na casa da minha mãe, e daí para ir embora a mesma coisa, ficava até umas 10, 11 horas da noite no domingo. Aí de novo frio. Então eu fui perdendo medo muito aos poucos da moto, muito aos poucos. Daí chegou um momento que sim, já tinha destravado, eu já estava mais tranquila, né? Mas mesmo assim ainda tinha essa questão do CNH. E aqui também por conta do frio, chuva, não é um meio de transporte assim 100% tranquilo para qualquer tempo, qualquer clima. Né? No verão até é bom, mas também às vezes é ruim o capacete, né? Fica abafado. Aí no carro tu só abre a janelinha e tá tudo certo. Então eu consegui, tive a oportunidade também de comprar o meu primeiro carro, inclusive com o auxílio do meu pai e da minha mãe, são pessoas extraordinárias. Eu acho que a gente tem que valorizar os privilégios que a gente tem, que são em relação a muitas pessoas, é uma diferença muito grande. Então, poder contar com os meus pais para isso é muito gratificante. E se eu puder, né, poder fazer isso com os meus filhos também. Então, eu tinha o carro e não tinha carteira. Pensa o desespero, o carro ali na garagem parado. Aí eu falava, pai, eu vou ter que deixar o carro na tua casa uns dias, né? Tu vai ter que andar com ele, porque parado dá mais prejuízo, né? Do que ele andando, né? Vai que estraga, dá problema, enfim. E eu fui perdendo medo aos poucos, pedindo para meu pai me deixar dirigir dele. Ele me ensinou a dirigir o meu carro também, por ele ser manual. Eu só tinha contato com carro automático, é outra coisa. E eu fui tentando. Nesse período também meu namorado me auxiliou. Então foi muito bom, muito bom. Acho que a gente tem que reconhecer que a gente precisa de ajuda e pedir, né? Meu pai tem o seu método de ensinar as coisas. Às vezes até piorava um pouco a situação. Mas se não fosse ele, acho que eu teria reprovado na prova, porque ele me ensinou a arrancar no morro, né? E até hoje eu arranco super bem no morro. Então, o fato de várias pessoas me auxiliarem fez com que eu conseguisse chegar, né, nesse objetivo. E eu não desisti, tá? Eu reprovei 5 vezes e na sexta eu passei. Eu já estava pensando em desistir na quarta vez, tá? Eu estava assim, ó, eu não aguentava mais, gente, era muito gasto. Era muito gasto. Então, como eu ficava muito tempo sem dirigir o carro da autoescola, porque era diferente do que eu tinha, diferente do meu namorado, do meu pai, do que eu tenho, era tudo muito diferente. Eu precisava testar o carro e me sentir confiante com ele para poder fazer a prova. Então, eu marcava mais aulas. Aí, cada vez que eu marcava, era R$ 1.000 a mais. Aí, vai mais 300 de prova. Então, assim, eu gastei muito. E eram sempre valores que, assim, estava ali guardadinho para ficar guardadinho, né? Não era para mexer, não era para isso. E eu fui colocando isso. E eu tenho uma gestão financeira minha muito controlada. E me doía tanto, gente. Nossa Senhora, me doía tanto vendo aqueles números só baixando. Toda vez que eu reprovava, aí eu também ficava triste, porque os meus objetivos materiais, eles iam demorar também para ser conquistados, né? Por exemplo, tem coisas que eu queria comprar para o meu apartamento que eu tive que postergar, né? Coisas para mim, viagens para mim que eu tive que postergar. No total, acho que eu gastei entre tudo isso uns 5, 7 mil reais, entre todo esse vai e vem. Mas deu tudo certo. E eu lembro como se fosse hoje meu namorado me falando: não conta para ninguém que tu tá indo fazer a prova, só vai. E eu contava, mãe, tô indo, porque eu ia de moto, aí eu sempre avisava, né? O pessoal sabia que eu tava de moto, tava tudo bem.
E eu sempre avisava minha mãe quando eu saía e chegava em casa, principalmente de moto. Agora com carro, mas eu nem falo pra mãe onde é que eu tô indo. Mas com moto eu sempre falava. E se acontecesse algo, ela já ia estar de prontidão. E, e eu não contei pra minha mãe naquele dia, e nem pro Felipe. Só, só, só avisei ali a minha chefe que eu tinha um compromisso. E também não falei nem pra ela que era a prova, né? Ela super entendeu, não, tudo certo, vai lá, depois tu compensa as horas. Eu fui, eu acho que eu fui uma das últimas a ser chamadas. Uma coisa que eu fiz diferente dos outros dias foi ficar um pouco mais distante das pessoas que estão ali para fazer a prova, não absorver o que elas falam, porque além, né, de mim, tinha pessoas ali que tinham reprovado 15 vezes. Aí eu pensava, meu Deus, e se eu, né, reprovar de novo, ficar 15 vezes fazendo, de pessoas que trocaram de autoescola porque talvez sentiam que o método lá estava errado e não fluía, sabe? Então eu tinha muito esse medo de acontecer isso comigo. E, e era isso que me atrapalhava. Era isso que me atrapalhava lá na hora. Eu infelizmente, eu identifico como uma esponja. Eu absorvo muito dos outros. Muito. Então, é aquela coisa no meu subconsciente, me colocar no lugar do outro a ponto de fazer a mesma coisa, de errar, de não me sentir. Então, acho que tem que perceber um pouquinho disso nesses momentos também. Se você errar na primeira vez, pelo menos fique atento ao como o seu corpo ele responde, né, a esses estímulos externos, e pensamentos e negatividade. É terrível, né? Tá todo mundo chorando, daí sai a gente chorando. Então, tenta cuidar como o teu corpo está reagindo e a tua mente, né, nesse momento. E, e acho que tranquilizar, controle de respiração, eu acho que é bem isso. E confiar que você vai conseguir. Sai de casa falando para você, você vai conseguir, você já conseguiu, já é seu, né? Vai com esse pensamento. Até hoje eu tenho anotado que a última aula que eu tive de reforço, assim, da autoescola que eu precisei fazer, foi um instrutor diferente de todos os outros que eu tinha pego. E foi o primeiro, tá? O primeiro que me falou que eu não estava confiante. Era só isso, era só confiança. Porque o domínio do carro eu tinha e era só confiar em mim. Com a inspiração. Então, eu passei por 5 instrutores e ele foi o único que me falou isso, né? Então, às vezes a pessoa também no dia a dia está fazendo esse trabalho, ela não percebe o quanto esses detalhes podem afetar a vida do outro, né? E eu sou muito grata àquele instrutor, depois eu mandei um áudio para ele gritando que eu tinha conseguido, né? Deixei um mimo lá para ele, lá na autoescola, deixei meu agradecimento nesse sentido. Acho que a gente tem que agradecer também se o outro nos ajuda a subir um degrau, sempre agradecer de alguma forma, nem que seja só com um abraço, muito obrigada, né? E eu acho que é isso. Eu sei que é muito difícil. A minha mãe, por exemplo, ela nunca tirou a CNH até hoje. Eu sei que é uma coisa que aqui dentro dela ela tem que trabalhar, né? Então, pessoal, façam terapia. Se vocês não fazem e só conhecem a Adri aqui por algum outro motivo, né? Façam terapia. Tá? É incrível o quanto a gente se conhece. É meio pavoroso também, porque a gente tem alguns lados sombrios que a gente não quer ver, né? A gente quer deixar ele lá quietinho. Mas é sempre bom também trazer um pouco de luz para esses ambientes aqui dentro de nós também. E eu acho que foi isso que me ajudou, assim, não desistir, acreditar em mim e ter fé também. Eu orei muito para passar. Eu orei muito para passar. Graças a Deus fui atendida também nesse sentido, mas também fiz a minha parte, né? E confiei bastante no outro instrutor que me auxiliou. Que lindo, Manu. Manu, você falou uma coisa sobre a questão da sua reserva de emergência. É uma coisa que uma mulher autoconfiante, ela é intencional até nos gastos dela.
né? Uma mulher que não tem confiança, ela não tem direcionamento, né? Ela literalmente ela faz o que dizem que é legal, o que é bom. Uma mulher que confia em si, está alinhada com sonhos, propósito, com aquilo que ela quer, ela é intencional, então ela cria a poupança dela, ela cria reserva e quando ela vai gastar ou investir, ela sabe que faz sentido, né? Que nem você falou, poxa, vai reduzindo lá o seu caixa que você tinha para o sonho, mas investir mais uma vez na CNH 5 vezes, para quem está com medo de pôr a cara no sol para torrar, a Manu foi reprovada 5 vezes, né, Manu? Cinco 5 vezes. vezes. E mesmo chorando, mesmo sabendo que era financeiramente, ela estava investindo, olhando de fora, quem olha fala, tá gastando, mas ela tá investindo no futuro. Então, a mulher que confia, ela tenta uma, duas, três, ela não tem medo. Se a porta não abre, ela vai, tenta de novo, ela tenta, ela confia, ela sabe que aquilo uma hora vai dar certo. Agora E vai. ela não para quando vem as pessoas, como disse você, assopra a vela e apaga a sua vela. Não, eu vou lá e acendo de novo. Que é essa resiliência que uma mulher autoconfiante ela tem, que as pessoas não entendem. Né? Sente a dor, sente o medo, sente tristeza, sente angústia, dá dor de barriga, dá náusea, dá palpitação, dá dor de cabeça, dá tontura, sente tudo. Porém, ela senta em cima desse cavalo das emoções e pega a rédea e fala assim: você é bravo, mas eu também sou. E senta em cima e vai educando. Manu, parabéns. Outra coisa que você falou e que me chama muita atenção, que é seu, é esse de honrar as pessoas. Uma mulher autoconfiante, ela consegue honrar e jogar luz em quem fez parte dessa jornada. Uma mulher insegura, ela esconde, ela não compartilha. Então a gente percebe a mulher que é insegura, o homem que é inseguro, ele esconde, ele não mostra o caminho, ela não mostra, ela não diz obrigado para quem facilitou a jornada. É como se o mundo devesse alguma coisa. Então, parabéns, mano, por esse princípio de honrar os seus pais, honrar seus instrutores, honrar os seus supervisores, as pessoas que facilitaram ou talvez dificultaram a sua jornada, mas que você consegue olhar, dificultou porque eu precisava passar por esse caminho, talvez um pouco mais espinhoso, mas que lá na frente vai ser muito bom. Que lindo, Manu, que lindo. Eu fico muito feliz e muito honrada. Em qual outra área que você sente também que ter o pilar da autoconfiança trabalhado na sua vida fez sentido também? Qual outra área? Você falou aí, posicionamento, profissionalmente. Qual outra área que você sente que está alinhada assim, ter trabalhado a autoconfiança te ajudou? Ai, relacionamento, 100%. Relacionamento. Eu tive um relacionamento de mais ou menos 4 anos que foi bem ruim. Um relacionamento muito abusivo, muito tóxico. Graças a Deus teve o rompimento, né? Não estou mais com essa pessoa. Mas, e foi bem engraçado que foi bem nesse período também que tudo foi mudando na minha vida, né? Parece que foi virando um burro, foi embolando um monte de coisa. Mas naquele momento ali eu percebi o que eu não queria em alguém. Então, tudo que eu não queria, nem chegava a me dar oi. Eu nem dava abertura. E isso era até as minhas colegas na época me falaram assim, Manu, mas tu tá solteira, tem que aproveitar. E eu, tá, aproveitar o quê? Pegar, porque é como se eu pegasse lixo da rua. Desculpa o termo, mas é muito isso. Eu estou trocando energia, trocando experiência, trocando, enfim, eu não quero. Se não tá nesse nível aqui, não tá nas coisas que eu acho que tem que ter, eu não quero. Então, eu sempre fui muito exigente nesse sentido. Tiveram homens, né, no meio dessa situação que realmente tentaram fazer de tudo, né, para acessar, e eu nunca dei abertura. E se eu dava, era só o tanto que eu queria, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber também, assim, o que a gente teve de negativo, né? A gente deixa lá atrás, não vê mais, mas avaliar o que você precisa fazer para não acontecer isso de novo com você, né? É aquela coisa, errar uma vez, né? Tudo bem, mas 2 vezes já é burrice.
Então, assim, infelizmente a gente precisa, acho que não só nós mulheres, mas homens também, cuidar da pessoa que a gente está dividindo a vida, né? E não só, às vezes, também o relacionamento afetivo nesse sentido, mas a amizade, família, né? Até que ponto vale a pena eu ficar sustentando uma vida com um parente distante só para agradar a olhos de algumas pessoas? Para quê? Né? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou perdendo também com isso? Né? Então, eu tinha também alguns amigos que eu sentia que me travavam. Eu ia para frente, eles me puxavam. Não, Manu, tu tá muito aqui, vem para cá com nós. E eu ia. E eu percebi essa queda, né? Então, eu acho que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que estão ao nosso redor. E se não tem como escolher, né, como família a gente não escolhe, não estou dizendo aqui que a minha família é horrível, gente, não é isso. Mas cada família aqui tem o seu problema, tem as suas dificuldades, tem também os seus vislumbres, as coisas maravilhosas, mas a gente tem que saber também lidar o quanto, né, isso afeta na nossa vida. A minha família hoje, eu tenho pai e mãe, né, que são casados, isso já é uma coisa maravilhosa, né, não são divorciados, eu tive uma boa criação nesse sentido, tive mãe e pai super presentes. Tenho um irmão mais novo, que é o irmão do meio, e a Isabela. A Isa é uma menina extraordinária, ela tem 12 anos, e quando ela nasceu eu tinha 14. Então, eu tenho uma coisinha aqui que eu estou trabalhando, que é aquela coisa de mãe, de se preocupar como se ela fosse minha filha, mas ela não é, né? Ela não é, ela é da minha mãe e do meu pai. Eu não posso ficar me metendo. Até às vezes eu tento, né? Até às vezes eu tento, assim, mas não é em querer desrespeitar o meu pai e minha mãe, não é isso. Mas é que às vezes eu sinto que pode ser de uma outra forma e eu quero ajudar. Só que nisso de tentar ajudar, eu me coloco numa posição que não é minha e me traz dor, porque eu não consigo mudar a realidade, né? Então, eu acho que também tem mais isso. Então, eu sinto que todas as minhas áreas de relacionamento, elas acabaram mudando muito. Porque eu fui identificando até que ponto eu podia ir e até que ponto também o outro podia comigo, nesse sentido. Então, acho que é isso. Que lindo, Manu. Você falou a questão no relacionamento, né, de dar abertura para outras pessoas. E geralmente, quando a mulher não tem, ou o homem não tem o pilar da autoconfiança trabalhado em si, a tendência é sair passando rodo, né? Quem olha de fora parece que é autoconfiança, mas não é. Não é, porque a pessoa que confia, ela sabe esperar. Ela acredita que o que é dela vai vir e que ela merece o melhor. Mas a pessoa que não confia, ela é ansiosa, ela é angustiada, então ela fica naquele desespero, como diz o ditado do povo, que nem pinto no lixo. Cai na lata e sai catando tudo, o que vier é lucro, tô feliz. Só que isso, a longo prazo, a gente sabe que vai adoecendo emocionalmente, vai trazendo prejuízos em outras áreas. E sim, a carência de afeto. Então, quando a pessoa é carente, muito carente, ela projeta muito nas pessoas isso e fica esperando e vai buscando e vai virando aquela bola de neve emocional. Manu, a sua história é muito linda, muito inspiradora. Eu fico muito feliz assim em te acompanhar, ter acompanhado você, estar acompanhando essas fases assim, um pouquinho da sua jornada, da sua vida. E fico muito feliz e me sinto honrada de conhecer uma mulher tão nova como você, mas com uma história de vida assim tão grande, tão inspiradora e que me inspira também. Né? Então, assim, de verdade, eu fico muito feliz. E o que a Manu falou aqui, gente, invistam em autoconhecimento. Psicoterapia não é gastar dinheiro, é investimento. E só uma mulher que confia em si mesma é capaz de enfiar a mão no bolso, investir em mentoria, em psicoterapia, em cursos, em formações, porque acredita, não, eu acredito que eu vou chegar lá. Então, invistam em vocês. Invista mesmo. O Felipe tá falando que tem orgulho. Que lindo, Felipe. Que lindo, que lindo. Eu acredito que a Manu é orgulho de muita gente.
E eu quero abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, rapidinho, porque nós temos 10 minutinhos para poder encerrar aqui, para a gente fechar aqui essa live, né? Aqui falando, e eu quero só reprisar aqui os 6 motivos de poder trabalhar a autoconfiança. Primeiro motivo para trabalhar, você que não se sente aí segura, que sente muito medo, ó, por que você tem que ter autoconfiança? Você fortalece a sua identidade. Você sabe quem você é, como disse a Manu, eu sei quem eu sei o que eu mereço. Segundo, melhora na relação. Não fica aquela mulher insegura, cebosa, que fica em cima, ou aquele homem que fica ali querendo ver tudo, 24 horas mandando, onde você tá? Faz vídeo. Cansa, desgasta uma relação, tem quem aguenta. Terceiro, tem autonomia. A Manu saiu, foi lá e falou, não vou falar para ninguém, eu vou lá fazer a 6ª vez a minha prova do CNH. E foi, com medo, mas foi, autonomia. Quarto motivo, impulsiona a vida profissional. Perguntaram quem quer? Manu levantou a mão, todo mundo com o bracinho encolhidinho. Manu, eu. Foi lá e pôs a cara no sol para fritar. Quinto, promove bem-estar emocional. Olha a alegria da Manu, como ela é leve. Eu falo para ela, ela é sol. Uma mulher que tem autoconfiança, ela é sol, ela brilha. Onde ela chega, ilumina, não passa desapercebido. Não tem como não ver. E não é porque ela precisa ficar, né, se amostrando. Olha, não. Ela chama atenção assim, sem querer, querendo. E sexto, tem voz e poder de ação. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveite esse momento. Manu, você quer fazer alguma pergunta, alguma declaração? Ai, eu só ia falar que tudo que eu falei é um resumo muito, muito rápido, né, de tudo que eu passei, da minha trajetória. Mas não pensem que porque eu alcancei tudo isso, que hoje eu não tenho batalhas internas, que eu não tenho momentos tristes, né, momentos em que eu olho para dentro e percebo que tem algo errado. Eu acho que é constante, né? Então a gente sobe, desce, sobe, desce. Eu acho que é realmente essa questão de sempre querer subir e nunca querer ficar ali embaixo. Então faz parte da vida, né, da gente ter esses momentos. E tô bem feliz de estar participando aqui, até agradecer aqui a Adri pelo convite. Até quando ela me convidou, eu perguntei, tá, mas qual que é o tema, né, específico? Dela é autoconfiança, Manu. E eu fiquei assim, nossa, eu? Sabe, eu? E depois eu realmente, assim, olhando para trás, e depois que a Adri me falou isso, eu percebi, né, o que ela quis me mostrar também, quando ela me perguntou e me falou isso. Então, eu acho que a gente se reconhecer como a gente é e, e deixar isso tudo mais nítido. Se você é uma pessoa extrovertida, reforce mais isso, não esconda. Não esconda, né? Eu acho que é só isso, é intensificar mais o que a gente tem de bom. Que lindo, Manu. É isso, né? É identidade. Eu sei o que eu sou. Inclusive, uma paciente, esses dias, ela estava falando para mim que ela foi numa festa de umas amigas na piscina, né? Celebrando 30 de uma amiga. E ela sentiu que uma outra colega estava olhando para ela meio diferente. E aquilo gerou um pouquinho de incômodo nela. E ela ficou meio encolhida. E aí uma pessoa veio, ela falou assim: Fulana parece que tá meio diferente, que era festa de amigas de muitos anos, né? Aí outra falou assim: então, é que você não percebeu que você gosta muito de se aparecer. E aquilo mexeu com ela emocionalmente. Ela disse que ligou pro parceiro: olha, vem me buscar, não dá para ficar. E aí ela mandou mensagem: olha, Adri, falaram assim para mim, seja sincera, fala para mim, você é minha psicóloga, diga para mim. E é muito comum, quando a mulher ela tem autoconfiança, chegar em alguns lugares e incomodar as outras que não têm, e faz parte do processo. Algumas pessoas vão olhar e falar assim: o seu problema é que você quer aparecer. É como se aparecer fosse ruim. E o que nós fazemos na nossa sociedade? Ficamos nos encolhendo. Então, levantar a mão, perguntar, tirar dúvida, falar: eu sei, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho dúvida. É como se fosse aparecer. Fulana é amostrada. E como se ser amostrada ou aparecer fosse ruim. E quando, na verdade, essa é a proposta. É pôr a cara no sol para fritar, é aparecer, porque isso é um convite, inclusive, de Jesus. Ele falou que não dá para esconder uma cidade edificada e não é para esconder a luz. É para
aparecer. Não faz sentido essa luz estar aqui e ela não poder ser vista. Então, mulheres, apareçam. Se você sente essa inibição, essa insegurança, trabalhem no processo da psicoterapia, mentoria, eventos, invistam em vocês, mas queiram aparecer sem precisar ser oferecida. Apareçam ao ponto de brilhar simplesmente por ser quem você é, ou sorrindo, ou calada, ou talvez tímida no seu temperamento, mas sendo você. Manu, mais uma vez, parabéns, e eu estou muito feliz. Obrigada por ter aceito meu convite. E passando para lembrar todos vocês aqui, esse canal aqui a gente vai falar sobre autoconfiança toda quarta-feira às 20 horas, e semana que vem eu vou convidar mais uma mulher aqui, de referência, mulher como nós, pessoas reais, que falam sobre seus medos, que não tá aqui para mentir, para fingir, eu não sinto medo, eu sinto a cada novo desafio, mas não é o que eu sinto, é o que eu faço com o que eu sinto. E a Manu tá aí para mostrar que ela sabe fazer muito bem, reger, governar, reinar sobre as emoções. Parabéns, Manu. Obrigada. Olha, alguém falou aqui uma declaração, o senhor Felipe é a pessoa mais linda do mundo. Eu concordo, Fê, que ela é a pessoa mais linda do mundo. E a gente mesmo, não sei do que ele falou, né? Então é vocês mesmos. Júnior, seja bem-vindo. Josi, bastante gente chegou. Eu vou pedir para nós fazer uma selfie. Selfie não, é uma print. Quem vai printar a tela? Deixa eu tentar tirar os comentários aqui. Vamos ver se eu consigo, tá? Tá bom, Ana. Não, não sei tirar os comentários. Quem sabe tirar os comentários? Alguém consegue? Deixa eu tentar. Eu tô com um computador aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu ainda não aprendi. Engraçado que no computador ele tá diferente. Né? Tá diferente. Mas não tem problema. Vamos fazer uma pose bem bonita. Quem tá aí, printa, posta nos seus stories, me marca, fala, eu tava, o que fez sentido para vocês, tá bom? A Jenny colocou. Como ele que diz, ele quis dizer, nós mesmos somos lindos. A Jenny pegou. A Jenny também é outro sol, gente. Só tem sol aqui. É isso mesmo. Vamos fazer a print? Alguém fez? Que eu não sei fazer. Estátua. Ai. Fizeram? Se não fizeram, agora foi. Foi, né? Manu, mais uma vez, obrigada. Gente, qualquer dúvida pode me chamar, mandem mensagem, esclareçam dúvida. Dia 19 de julho, nós teremos um encontro entre rainhas em São Bernardo e eu quero que vocês estejam comigo 4 horas para trabalhar as emoções, invistam em vocês, tá bom? Manu, mais uma vez, beijo, obrigada. Essa live vai ficar gravada, você autoriza? Sim, autorizo. Então tá bom, beijo. Mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada. Beto, obrigada. Beto conseguiu tirar print, então tá bom. Depois posta lá e marca a gente. Beto, Jenny, beijinho. Beijinho. Tchau. Tchau.